Amor próprio, para algumas pessoas, vai ter que ser diferenciado de egoísmo de cara, né? Como assim a gente ficar se amando? Como assim a gente achar que a gente é que merece esse amor todo? A gente tem que amar ao mundo, servir os outros e tal. Então, né? Já de cara é importante diferenciar o que a gente está falando. Será que a gente ter amor por si próprio significa ser egoísta? Não, né? Claro que não. Também não significa que a gente se ache mais do que ninguém. Não significa que a gente acha que a gente merece mais do que outras pessoas. Claro que não é isso. Não tem necessariamente essa comparação do mais que. O que acontece é que muitas vezes tem muita gente por aí se sentindo menos que. É fácil, né? Eu consigo me incluir facinho nessa história também. A gente fica se importando porque não é suficientemente magro, não é suficientemente esperto, não é suficientemente jovem, não é suficientemente inteligente. Bota aí na lista, né? Pode colocar. Eu não sou suficientemente disciplinado, eu não tenho suficiente atenção, eu não tenho... Pode botar na lista. Se a gente não prestar atenção, muitas pessoas em volta e a gente dentro, com certeza, porque a gente não é o suficiente isso, o suficiente aquilo. É tão difícil, né? Você pensa em fazer alguma coisa, mas eu não tenho o suficiente talento, eu não tenho o suficiente coisa. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. É claro que não é aquele amor por si próprio que seja o egoísta, que impeça que a gente tenha amor pelo mundo. É o contrário. Na verdade, é o bem que a gente precisa estar se sentindo com a gente para ter disposição e disponibilidade para ir para o mundo. Eu tenho algumas dicas e algumas coisas que eu acho que fazem a gente refletir, que aí aqui na leveza da varanda a gente vai conversar. Então, oi Kelly, oi mamãe, oi Verônica, oi Gabriel, muito bom, todo mundo tá por aqui. Hoje a gente tá na varanda conversando de uma maneira muito leve sobre o tal do amor próprio. Eu queria muito que vocês saíssem daqui com aquele estalinho de uma dica que vai de verdade botar você um tiquinho mais no caminho do seu próprio amor próprio. O próprio amor próprio ficou bonito, mas é isso, né? Então, para dividir com vocês, por que eu acho que uma diquinha faz sentido às vezes, né? Hoje, a Carol Cronenberger lá, que eu gosto bastante, que eu sigo, que fala de um monte de coisa natural que eu adoro, deu uma dica para você diminuir as praguinhas das plantas. Uma ótima ideia era diluir uma colher de sopa de própolis em 200 ml de água. Um copo daquele lá tipo de requeijão. Como que eu não tinha pensado nisso, né? Poxa vida, claro! O própolis deve mesmo ser uma coisa bem natural que vai terminar com as praguinhas da jabuticabeira, por exemplo, que tá linda aqui. Eu tô dosando as jabuticabas, comendo umas 3 ou 4 por dia. Então, e precisa ser uma coisa muito natural, porque a gente come esses alimentos, né? Pode ser spray de pimenta, já tentei café, já tentei várias coisas. Só que eu nunca tinha tentado própolis. Aí faz aquele assim, puxa... Não tinha pensado nisso, pois eu vou tentar. Eu vou pegar lá a colher de sopa de própolis, vou diluir nos 200 ml de água, vou borrifar nas plantas e vou ver como é que a planta se sente. Como é que ela se sente recebendo esse tipo de cuidado, que é o própolis. É assim que funciona para mim essas coisas de comportamento também. Ao longo da vida vão entrando umas dicas, né? Vão entrando umas coisas que você... Cara, eu vou parar de fazer isso. Eu vou
mudar a minha maneira de lidar com essa situação e ver no que dá. E aí, no que dá sempre é bom, né? Porque aquilo representou um estalo, um insight que você vai carregar para a vida. Então, eu queria dividir algumas dessas coisas com vocês. A gente, para quem chegou agora, seja bem-vinda, Vaniele, Olga, a gente está conversando sobre amor próprio. E eu disse que ia oferecer para vocês 2 dicas que me ajudaram ao longo da vida com um plim, puxa vida, eu vou parar de fazer isso, eu vou melhorar isso na minha vida. E é claro que isso vai indo aos poucos. Então, uma das primeiras coisas é que esse incômodo, né? Para melhorar, você tem que partir do princípio de que não tá bom, de que alguma coisa não tá bem. E aí eu compartilhei logo no início, mas deixa eu devolver porque isso é importante, que se a gente não tomar cuidado, a gente tem sempre a sensação de que tá faltando alguma coisa na gente. Eu não consigo ser tão esperto, eu não consigo ser tão tecnologicamente arrumado, eu não consigo ser tão magro, eu não consigo ser tão baixo, tão alto. E aí quando a gente tem uma situação dessas que a gente fala, a gente acaba reforçando pra gente de que a gente tem aquela característica. E algumas características que deu uma pausa. Problemas técnicos. Problemitas técnicos. Espero que vocês estejam me ouvindo outra vez. Então, vamos lá. A gente tá falando sobre amor próprio. Acho que o exemplo é excelente, né? Acabou de acontecer um problema aqui na conexão da live. Nossa, a Isabela de uns 20 anos atrás, ou 30, ia se chicotear. E eu, por melhor que eu faça, tanto que eu troquei a conexão, né? Eu tenho 2 possibilidades para minimizar o problema, né? Mas eu não consigo dar conta e controlar todas as coisas. O problema é que quando um problema acontece, se eu começar a me chicotear por causa dele, eu não ganho energia para melhorar a minha disponibilidade. Então eu estava prestes a contar para vocês que eu fiz algumas coisas ao longo da vida que eu percebi que melhoraram a minha possibilidade. Uma delas, e eu acho que é a principal, eu queria muito sugerir que vocês prestassem atenção na maneira que vocês se criticam. Não é nem só quanto ao que vocês se criticam. Eu queria que vocês pensassem na maneira de vocês escutarem seu diálogo interno. Porque a gente, quando escuta o nosso diálogo interno, às vezes é de uma maneira muito dura. Você falaria assim para alguém? Cara, você é muito idiota mesmo, né? Você é um imbecil. Eu espero por você que você não faça isso nesse tom para quase ninguém, né? Por 2 motivos. Um, porque não adianta. Com essa carga de raiva, com essa carga de irritação, o outro possivelmente nem vai ouvir. E o segundo, porque você não está no seu melhor. Você está dando uma demonstração de julgamento, talvez numa situação em que o outro não pudesse mudar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando ainda não estávamos na quarentena, eu vi umas crianças, na verdade era especificamente uma menina, mas ela estava junto com uma outra criança, numa esquina aqui perto de casa, brincando de quebrar lâmpadas fluorescentes que alguém tinha deixado mal colocado em algum lugar junto com o lixo. Ia lá, chutava o negócio e caía na gargalhada. As pessoas em volta, isso já era mais de noite, as pessoas em volta tinham reações muito diferentes, né? De medo, porque claramente eram pessoas que estavam em condição de rua e um pouco descontroladas, de preocupação com os próprios, porque tinha vidro envolvido e lâmpada fluorescente, como vocês sabem, não é exatamente uma coisa saudável. Erro de quem? Certamente de quem fez o descarte daquilo, não podia estar ali. Mas aquelas crianças estavam numa situação se expondo ao risco. Quando eu passei, eu não cheguei muito perto, mas eu, de maneira muito alta, falei: tem um pó tóxico, muito perigoso dentro dessas lâmpadas. Cuidado para vocês não se machucarem.
A pessoa parou, me deu uma olhada assim, processando ainda o que eu tinha falado, e eu já estava no meu caminho, parou de chutar. O que eu tô dizendo para vocês aqui é o seguinte: quando uma situação ruim acontece, de muito pouco adianta você lidar com ela, com a situação, de um jeito que te expõe ao perigo, de um jeito que te expõe ao risco. Mas também não adianta tentar consertar outra pessoa se a pessoa não tiver condição de ouvir o que você está passando, certo? Você sabe disso. A gente já falou disso aqui também, já falou disso. Então, não deveríamos falar "você é um idiota" desse jeito com ninguém. Eu certamente jamais falaria isso assim, nesse tom, com minha filha, com pessoas que eu amo. Mas eu falava assim comigo. Ainda dói quando eu penso nisso. Mas eu consegui, eu não falo mais comigo assim, não. Demorou para eu me tocar, né? Eu fazia alguma coisa que estava errado. Ai, cara, que idiota. Uma besta mesmo, né? Caramba, faz isso não. A gente, quando faz uma coisa errada, né? Principalmente essas que são pequenas, porque a gente não faz isso com a gente, às vezes nas grandes coisas, você faz todo dia nas coisas pequenas, né? Isso é de uma falta de gentileza com você mesmo que acaba derrubando o amor próprio. E a gente precisa do nosso amor próprio quando a gente quer fazer boas coisas por aí. Então, ó, eu tô dividindo com vocês que eu já fui muito dura comigo. Eu ainda sou, né? A gente cresce com contextos, com cobrança, com família. Claro, Isabela, a gente tem que se cobrar, senão a gente não melhora. É verdade. A gente precisa se desafiar, a gente precisa colocar uma barra alta o suficiente. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente faz de um jeito muito duro com a gente mesmo. A gente fala que a gente é uma anta, a gente se olha no espelho e fala eu sou uma gorda, a gente quer coisas como se a gente já não fosse suficiente e suficientemente lindo e esforçado do jeito que a gente é. Dei um feedback essa semana dentro de um treinamento e elogiei a pessoa porque pensa numa pessoa com muita vontade de fazer o bem, era essa pessoa, muita vontade de fazer o bem, você é muito dedicado. A resposta da pessoa, assim, de um jeito doido foi, eu vou conseguir, mas caramba, eu não tô conseguindo. Cara, você é dedicado. Mas dedicação não serve, serve. Mas a pessoa seguia repetindo que não serve, sabe? Porque naquele momento ela não estava sentindo aquilo como suficiente. No fundo, é isso. É encontrar a suficiência ou a sensação de suficiência que faz com que a gente tenha mais amor próprio. A gente é suficiente e isso não significa que é perfeito, não significa que não pode melhorar, não significa nada disso. É uma questão de suficiência. Se a gente não colocar água suficiente na planta, ela morre, verdade. Mas tem água suficiente normalmente. Tem ar suficiente normalmente. O que é de verdade importante para você, para que você seja suficiente, você precisa buscar. Mas para com isso. Em nome do seu amor próprio, que é quem vai te dar ajuda para você fazer ainda melhor, para de falar com você no seu diálogo interno de um jeito que você não faria com ninguém. Porque isso é muito importante, principalmente nessa hora em que tanta mudança está acontecendo.
Eu comecei até a fazer isso com as pessoas do meu lado, né? Quando eu escutava minha mãe falar, ai, Anta, para que eu não quero que ninguém fale da minha mãe desse jeito. Ah, eu devia fazer isso melhor. Para que eu não quero que ninguém fale da minha irmã desse jeito. Para que eu não quero que ninguém fale da minha filha desse jeito. Para que eu não quero que ninguém fale do meu pai desse jeito. Para que, né? É isso. Quando você vir, se você estiver no convívio, ou mesmo numa live, uma pessoa que você ama de coração, falando mal dela mesma, é mal dela mesma, né? Nessas pequenas coisas. Ai, que anta. Ai, eu não consigo. Ai, eu não faço. Vira pra ela e fala, eu não gosto de ouvir ninguém falando de um amigo desse jeito, nem ele mesmo. E é óbvio que se hoje é sobre amor próprio, o que eu tô sugerindo é que você mantenha essa atenção na sua maneira de internamente falar com você. Eu hoje, quando me percebo assim, porque acontece, né? A chance da gente parar de se comparar com os outros, de ter níveis, é baixa, né? Aí você vai fazer uma coisa e descobre que o outro fez 300 vezes melhor. Puxa, nessa hora dá muita vontade de me felicitar por ele, né? Ainda mais se ele tá fazendo uma coisa que eu queria ter feito. Se eu queria ter feito, é porque isso faria o bem. Se ele tá fazendo o bem e alcançou 300 vezes mais... Que bom, né? Só que internamente, às vezes, permanece uma sensação de que eu é que devia fazer isso, eu é que devia fazer aquilo. Nossa, eu quero fazer um Artes da Liderança agora online para ajudar as pessoas em casa. Ai, mas será que eu vou conseguir? Ai, mas eu não sou boa dessa divulgação. Ah, mas quando eu tô assim, pode olhar lá dentro. Tem alguma comparaçãozinha acontecendo, tem alguma sensação de que não vai ser suficiente. Aí quando eu consigo parar essa voz, quando eu consigo olhar, o que você quer? O que brilha seu olho fazer? O que brilha sua vontade fazer? Aí, obviamente, o que tinha dentro já era suficiente, porque o que não tinha, outras pessoas vão aparecer para ajudar. Outras pessoas vão aparecer no movimento e vão suprir as partes. Sempre é assim. Pois é, por que eu esqueço às vezes, né? Ai, não devia esquecer. Não faz isso. É verdade. A gente esquece às vezes. Isso é, pessoal, nas pequenas coisas. Eu, por exemplo, certamente posso melhorar me lembrando o nome das pessoas. Quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar e a gente cita alguém, seria muito bom, né? Ser sempre gentil e sempre citar a fonte, sempre dizer quem falou certinho. Mas a gente olha para isso, se eu não tomar cuidado, eu tava começando todas as minhas frases assim, é que eu não sou boa com nomes, e falava outra coisa. Não, porque eu não sou boa com nomes. Parou. Acabei, não falo mais isso. Falei aqui na live porque precisava exemplificar pela última vez. Talvez escreva isso ainda uma vez, mas acabou. Eu não quero ficar reforçando que eu não sou boa com nome se eu quero melhorar a minha habilidade de memória. Quanto que vai melhorar só de eu parar de falar? Eu não sei, mas a cada vez que eu não falo, eu dei uma demonstração para mim de que eu tenho uma percepção aguçada em relação a isso e que eu quero. Eu quero. Eu acho isso importante em várias situações. E eu acho que é isso que vai fazer melhorar. O que isso tem a ver com amor próprio? Parar de se criticar? Tudo, né? Porque a gente já reclama das críticas e das situações que vêm do mundo. E olha só, elas virão. Não vai dar para agradar todo mundo, a gente vai continuar sendo criticado externamente, às vezes. Mas se você não filtrar, se você pegar uma crítica que era desse tamaninho e fazer virar um martelo que era desse, eu devia ter trazido martelo hoje para mostrar. Mas eu esqueci, não pensei. A Krika escreveu que também todo mundo é, no fundo. Às vezes eu penso em contar, né, uma coisa que aconteceu com uma pessoa e fico achando que todo mundo vai se sentir exposto. Porque a gente é assim.
A gente, se não tomar cuidado, é pouco gentil com a gente mesmo. Não se permita falar com você sem ser de um jeito que você falaria com outras pessoas. Kelly falou que é o unicórnio que habita em nós, a Brené Brown vai conectar isso com vulnerabilidade. A gente pode olhar isso por muitos jeitos diferentes, né? Tem tanta gente que treina essas coisas comportamentais, mas vocês já sabem, eu gosto das regras simples. A regra simples, o que eu queria que você experimentasse de hoje para amanhã, é perceber a quantidade de vezes que isso te acontece. De você se classificar uma anta, uma gorda, uma baixa, uma alta, e isso não vai ajudar. Eu lembro quando estava no balé, eu me lembro assim, criança, ter essa percepção de falta de suficiência em alguma coisa. Na verdade era de excesso, porque eu sempre fui alta, eu cresci muito rápido, então eu tenho 1,70 m desde que eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. Adivinha? Sempre dançava atrás. Não estou falando que fosse boa bailarina ou mal bailarina, mas eu dançava atrás, porque eu era alta. Quando a professora resolvia que ela ia ser justa e ela colocava as pessoas para revezar, para todo mundo ter a chance de aparecer na frente, o meu na frente era assim, fui. E ia para trás. E eu pensava assim, eu nunca vou cortar minha perna, né? Eu não vou ser mais baixa. Isso não tem jeito. Será que eu preciso parar de dançar para isso? Olha que bobagem, né? Até porque essa métrica, e é por isso que eu estou contando essa história, aparecer... Será que é uma métrica que eu quero? Né? Que diferença fez na minha vida hoje, olhando para trás? Nenhuma. E se tem uma enorme vantagem na maturidade? Né? Vocês vão chegar lá, alguns assim, meio da vida, né? Que eu tô bem quase, e alguns já passaram disso, né? Você vai olhando para trás e olhando assim, nossa, por que eu achava que isso que era bom? E aí é a tal da suficiência de novo. Tem o suficiente. A gente precisa olhar para isso na vida mesmo, para a gente conseguir olhar para isso para a gente também. Senão você quer um companheiro super-herói, um chefe super-herói, porque nunca é promotor o suficiente, nunca é bom o suficiente, nunca é do jeito que eu queria. Se a gente conseguir olhar, peraí, o que é suficiente? Se eu pudesse escolher só 5, era o quê? Isso muda tudo. Porque não é a quantidade, é a suficiência. Quase todo mundo aqui tem muito mais do que o suficiente ao seu redor. E continua, às vezes, olhando que quer mais, que vai mais. Que se essa métrica estiver sempre no mais, você não reforça em você a questão da suficiência. E quer piorar? Não adianta quase nada as outras pessoas ficarem te dizendo que você é o máximo, que você... Internamente você recebe, mas ainda não é o suficiente. Mas eu não tenho o suficiente. E aí o tal do amor próprio. Então vamos lá. Tô sugerindo, na varanda, foi mal, papo sério, mó tempão, que vocês prestem atenção nessa história do suficiente. Porque se você não se sente suficiente, fica muito distante do amor próprio. E a gente mina nosso amor próprio, a gente mina isso, falando com a gente mesmo, coisas aparentemente bobas, como, ai que idiota, ai nossa, não consegui ainda. E a gente se critica muito internamente, de um jeito severíssimo, que a gente não faria com ninguém. Você nunca faria com um aluno, né? Acabou de subir o Luciano Bastos aqui, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, um professor de tango, e ele jamais viraria para um aluno e falar assim, você está sendo um imbecil fazendo isso. Ah, não ia fazer, né? Vai olhar lá, ver o que pode melhorar. Outro dia eu estava com o Ian, que é um professor de gafieira maravilhoso, e ele falou assim, isso está quase perfeito. Tava nada, né? Mas ele, no olhar de instrutor, consegue ver o que daquilo estava bom e fazer melhorar. Mas eu não sei se consigo mesmo, e não é para responder aqui, Luciano consegue ser isso quando ele mesmo se atrapalha com o passo, ou quando o pé que ainda está em recuperação não consegue fazer o que fazia antes ainda, né?
Então, essas coisas a gente precisa, se a gente quer melhorar nosso amor próprio, melhorar em termos de gentileza com a gente. Estava em volta sugerindo que isso também tem a ver com olhar para as coisas que a gente tem e para as pessoas que a gente tem e para as relações que a gente tem e considerar isso suficiente. Vou acrescentar uma dica nesse tempinho que me falta, tá acabando, que eu também acho que é importante. Todo mundo aqui tem alguma área da vida, eu tenho certeza, onde se permite errar um pouco mais. Nesse negócio, quando acontece um erro, você... e ri e faz alguma outra coisa. Eu consigo isso jogando. Quase todo mundo aqui sabe que eu gosto muito de jogo de caixa, porque eu já mostrei alguns. Pois hoje eu trouxe um para mostrar para vocês em que eu sou ruim. Mas o que eu queria acrescentar é isso. Quando eu jogo, não sei se porque eu cresci num ambiente que sempre me favorecia, que eu perdia pra caramba porque meu pai não deixava ganhar, mas era um momento bom que a gente passava em família. Eu sei que eu posso ser a pior num jogo, mas eu curto jogar. Então eu trouxe pra mostrar pra vocês o Double. Talvez alguém aqui já tenha ouvido falar do Double. Ele vem numa latinha super fofa. Qual é a ideia do Double? São figurinhas que tem numa carta. E aí, quando você vê duas cartas, você tem que achar dessas duas cartas qual a figura igual. Vocês já viram? É o floco de neve. Haha! Sempre tem uma carta igual, só que às vezes ela tá de tamanhos diferentes. Então, ó, vou mostrar mais duas, hein? Prestem atenção. Bora ver se dá pra jogar aqui online. Tcharam! Estão vendo as duas cartas? Qual a figura comum aqui? O cadeado. Haha. Olha lá, ele é escuro. Ou então rever a live para achar. Então, todas as cartas têm isso. E a Kelly acabou de subir aqui que a gente perde pro Léo, que tem 3 anos de idade. Madrinha orgulhosa. Mas é verdade isso. Ele acerta muito rápido. E quem me apresentou esse jogo foi o Gabriel e a Hannah, que a Alice, a filha deles, que tem 7, não perde pra ninguém. Eu nunca vi alguém jogar tão rápido quanto a Alice. Quando eu olho pra isso, eu falo assim, nossa, minha acuidade visual pode melhorar muito, né? Eu posso ser muito mais rápida e rio. E fico feliz da vida, porque eu arranjo uma coisa que possa me divertir pra eu brincar de me melhorar. Mas brincar com leveza. Eu não vou no meio de um jogo falar, caraca, sou idiota, com aquela dureza que eu não quero mais. Por sorte, papai do céu, eu não quero isso mais há muito tempo. E eu posso dizer para vocês que isso melhora tanto, isso deixa a gente tão mais leve, poder olhar para os erros e olhar para as coisas assim, não dá para mim isso. Não consigo fazer isso. Não posso fazer isso ainda. Talvez um dia. Então, ó, eu desejo de todo o meu coração que vocês reforcem o seu amor próprio. Olhem para vocês. Eu sei que vocês já sabem que tem que se olhar com gentileza, mas faça de fato. Mantenha vigia de pensamentos que percebe quando você for duro com você. E se você fizer, não adianta ser duro 2 vezes, né? Ai, que idiota! Ai, eu não devia falar isso. Seria o contrário do que eu pedi aqui. Se você perceber que não foi gentil com você, combina com você mesmo um mecanismo que diga assim, ó, tá acabando a quantidade de vezes que eu vou falar isso comigo, hein? Tá acabando. Não vou falar muito isso mais não. Sorrindo do jeito que você puder. Então, ó, um enorme beijo, cheio de amor. Porque a gente precisa do nosso amor próprio se a gente quiser doar esse amor pro mundo. Então, um enorme beijo no coração de vocês. A live vai ficar salva lá. Se você quiser
compartilhar com alguém que você acha que precisa e que pode se beneficiar de diminuir um pouco a barra nesses diálogos, sugere que a pessoa assista, depois sobe lá para o YouTube. Quem está atrapalhado em conseguir as coisas no YouTube, já apareceram umas pessoas, me manda uma mensagem que eu mando para você o link só do episódio que você quer, tá bom? Então, ó, amo vocês. Um enorme beijo no coração e que você se encha de amor próprio por você, óbvio, né? E assim, toda vez que errar. Beijo, gente!